Fala pessoal, meu nome é João Malheiros e eu tô vindo aqui para deixar mais uma vez uma mensagem, uma reflexão sobre algo que Deus tocou meu coração e senti de compartilhar com vocês essa mensagem, tá? Espero que vocês gostem. No final do vídeo eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com a máxima de pessoas que você conhecer e também vou pedir para você ver o vídeo até o final, tá? Não sai antes do vídeo terminar. Não quero me estender, mas às vezes eu acabo me estendendo. Não vou ser muito longo. E é isso, vamos pro vídeo. Pessoal, como vocês podem ver no título do vídeo, eu queria falar um pouco sobre o filhos de Deus, né? O que é ser um filho de Deus. E eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias lá em 1 João, né, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E a palavra de Deus vai dizer assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uau, olha só que grandioso é isso, né? O amor de Deus nos concede a graça, através da graça de Deus, ele nos concede essa paternidade, né? Deus nos adota como filho dele, Deus nos recebe mesmo como filhos dele. E que honra é essa, né? Através do amor de Deus, ele nos faz filhos dele. Então hoje nós vamos entender o que é ser um filho de Deus e como ser um filho de Deus. A gente pode ver lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. Então, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ser semelhante ao Pai. Sabe, Jesus Cristo morreu por nós, ele nos deu uma nova natureza. Deus, através de Jesus, nos deu uma nova natureza. E todo aquele que é nascido de Deus é semelhante a ele, pode ser semelhante a ele, através de nós não vivermos mais essa prática do pecado. 1 João 3, versículo 6 vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ou seja, vamos pensar aqui num bebê, tá? Quando um bebê recém-nascido começa a se desenvolver, ele automaticamente começa a imitar o seu pai, a sua mãe, o comportamento deles começa a ser semelhante ao do filho, né? Assim, deve ser conosco. Nós devemos ser semelhantes ao nosso pai, e no nosso pai não há pecado, no Cristo Jesus não há prática do pecado, não há pecado nele. Então, o que é ser filho de Deus? É ser uma pessoa que entendeu o novo caráter, a nova natureza que Cristo deu para nós, que Deus entregou para nós através de Cristo Jesus, e entender que um verdadeiro filho de Deus não vive uma vida de pecado, não vive a prática do pecado. O pecado na vida do verdadeiro filho de Deus não deve ser algo, uma escolha, uma prática, algo que você faz toda hora, mas sim um acidente. O verdadeiro filho de Deus, ele não tem a prática de fazer toda hora a mesma coisa, o mesmo pecado, o mesmo erro. Mas quando ele cai acidentalmente, ele vai, se arrepende e não comete mais aquele pecado. Então, o verdadeiro filho de Deus é aquele que é semelhante ao Pai. E no Pai não há pecado. Em Deus não há pecado, não há injustiça, não há coisas ruins, não há ódio, há amor, há paz. Então o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é semelhante ao Pai. E 1 João 3 diz isso pra gente, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode vir pecando, pois é nascido de Deus. Então a palavra vai nos garantir que aquele que tem a nova natureza que Deus deu para nós através de Cristo Jesus não vive uma prática de pecado. Então, se você é um filho de Deus, se você realmente recebeu essa semente, você não pode mais viver essa prática de pecado. Tá bom, mas João, agora eu entendi o que é ser um filho de Deus. Eu entendi que nós devemos ser semelhantes ao nosso Pai. O verdadeiro filho de Deus é semelhante ao seu Pai, como uma criança que imita o seu pai, imita os comportamentos do Pai. Mas como ser um filho de Deus? João 1, do versículo 11 ao versículo 13, vai dizer assim: aquele que é a palavra veio para o próprio país, mas o seu povo não recebeu.
Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, o primeiro ponto-chave é que devemos aceitar a Cristo Jesus e confessar que Cristo Jesus morreu e ressuscitou na cruz no terceiro dia, depois de ser pregado na cruz, que ele era o Filho de Deus e que ele veio para tirar o pecado do mundo. Primeiro ponto é esse. Devemos crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que veio restabelecer o relacionamento da humanidade com Deus. Mas além disso, o apóstolo João também traz outras características do verdadeiro Filho de Deus. 1 João 3, versículo 5 ao versículo 10. Vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece, não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus, a semente de Deus, está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Então calma aí, como eu posso ser um filho de Deus? Primeiro ponto. Devemos crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Devemos nascer de novo. João 3, do versículo 5 ao 7, Jesus conversando com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. É necessário para que você entre no reino de Deus, para que você entre no reino dos céus, necessário é nascer de novo. Pois aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós devemos, primeiro ponto, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Segundo ponto, devemos nascer de novo. Devemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Devemos ter uma nova natureza em Cristo Jesus. Devemos morrer para nós mesmos e viver uma vida que é Cristo. E terceiro ponto, sermos semelhantes a Deus. Não devemos viver uma vida de prática de pecado. O pecado na nossa vida deve ser apenas um acidente. Deve ser algo que nós caímos e que nós nos arrependemos e não praticamos mais. Não deve ser uma vida onde quarta-feira eu peco, quinta-feira eu faço um jejum, peço perdão, e domingo eu tô lá na igreja e na outra semana eu peco de novo. O verdadeiro Filho de Deus não vive uma vida de prática de pecado. E João 14, do versículo 6 ao 7, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Olha só o que vai dizer. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Então, gaste o seu tempo conhecendo a Jesus. Gaste seu tempo em oração. Gaste o seu tempo em intimidade com Deus. Assim a gente vai conseguir chegar ao Pai da maneira correta. Nós não somos filhos de Deus, então nós devemos ser íntimos do nosso Pai. Nós devemos guardar os mandamentos dele no nosso coração. Jesus também vai falar sobre isso lá em João 14 também, no versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Ali Jesus está falando do Espírito Santo. Mas entenda, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é um filho que tem uma nova natureza em Deus, aquele que não permanece na prática de pecado, mas também aquele que cultiva uma intimidade verdadeira com o Pai, aquele que cultiva um relacionamento com o Pai. Que filho é esse que não tem uma intimidade com o Pai? Que filho é esse que não é próximo de Deus, não é próximo do seu Pai? Entende? Então nós devemos ser próximos de Deus. E de que maneira, João, eu posso ser mais próximo de Deus? De que maneira eu posso cultivar essa intimidade? Cara, isso aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia, olha só! Deus deixou todas as palavras que a gente precisa para nós. A Bíblia é a nossa bússola, mas também é aquilo que nos faz conhecer a Deus como Ele é. Como que eu posso conhecer aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus ama, se eu nem conheço a palavra que Ele deixou para mim? Eu não falo que isso aqui é a palavra de Deus à toa, não, tá? Isso aqui é a palavra que Ele deixou para nós. Então, através de nós lermos a Bíblia, através de nós fazermos nosso devocional. Então, gente, leiam a palavra de Deus, pois ali você achará Deus. Gente, essa foi a nossa mensagem de hoje, essa foi a nossa palavrinha, né? Nossa pregadinha aí, igual já o Subirá ele fala, pregadinha. Mas espero que isso possa ter edificado a sua vida, né? Que nós possamos nos esforçar, cara, para sermos verdadeiros filhos de Deus. Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente,
acham que ser filho de Deus é ir à igreja, ser filho de Deus é estar ativo ali no seu ministério, mas eles se esquecem que aquele que não vive realmente a verdade da Bíblia, né? A verdade da palavra. Aquele que não vive o que a palavra está dizendo, este não é um filho de Deus, este não é realmente, não está sendo verdadeiro, né? Consigo mesmo. Então, é isso, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. Abraços. Shalom. Tamo junto. Até a próxima.